eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre um movimento artístico chamado Rococó. Essa tendência que vai surgir, esse estilo arquitetônico, na Europa durante o século XVIII, precisamente ali na cidade de Paris, em 1700. Diferente do barroco que trazia aquela extravagância, o antagonismo entre o bem e o mal, a tristeza, o movimento do Rococó, ele traz a sutileza, aquela ideia do luxo, mas sem ser extravagante, mas um luxo requintado. E a gente vai ver então que esse movimento artístico do Rococó se permeia pela pintura, arquitetura, pela música e escultura. Claro, a própria palavra Rococó, ela deriva ali do francês, que dá origem a rocaille, que significa ali jardins de pedra. Eram jardins. A gente vê muito em filme americano, por exemplo, filmes antigos, o pessoal tem aqueles jardins luxuosos, cheio de enfeite, aquela coisa de um jardim com um labirinto, aquela coisa que você se perde e fala, meu Deus, sim, é um luxo. Mas, professor, isso é extravagante. Não, é luxo. Que é o que o Rococó trazia, essa tendência. Nós confundimos bastante o que é extravagância com o luxo. Mas, porém, entretanto, todavia, nós podemos ver as suas características no quê? Principalmente nas vestimentas, por exemplo, femininas, a gente vê aqueles vestidos com uma cor rosa, toda luminosa, que é bem característica das pinturas. Por exemplo, quando nos quadros retratados, o teor feminino ali estava com o seu vestido todo rosa, azul, luminoso, que chamava a atenção, e as linhas leves características desse rococó, também as linhas curvas dos traçados da moldura corporal e principalmente o uso da cor rosa e verde. O verde para a representação da natureza e o rosa das vestimentas, por exemplo, das características, até mesmo no teor masculino ali, por exemplo, na representação dos culottes, da vestimenta da calça. Duas características ali são trabalhadas desse rococó. Primeiramente, o uso de temas da natureza. Por exemplo, o homem, todos estavam ali posando para a foto, eles poderiam estar no fundo natural, da natureza, ali com flores, pedras, riachos, aqueles quadros que parecem antigos da casa da vovó, por exemplo, ou segurando animais exóticos ali, por exemplo, algumas crianças, elas seguravam macacos, tinha algumas pinturas retratadas, e o outro é aquela que retrata a vida cotidiana de festas, luxo. Então, são duas características de suma importância que temos que lembrar desse movimento artístico. Primeiramente, há quadros que usam elementos da natureza e outros que retratam a vida cotidiana, a vida do luxo, a vida de curtição, a vida da relação cotidiana entre eles, dos seres humanos, daquela classe mais acima, a burguesia em si, ou como colocada no período a aristocracia. E professor, mas vocês curtiam as festas, papapá, eles viviam uma vida profana? Sim, a luxúria. Um dos pecados capitais colocado pela igreja, por exemplo, que era algo pecaminoso. Lembrando, professor, mas o rococó, ele não tem nada a ver com a igreja? Nada a ver com a religião? Não. O rococó, diferente do barroco, ele não tem nada a ver. Ele não tem vínculo. Mas como assim? Não. Diferente do Brasil, exceto o rococó não tem vínculo nenhum com o aspecto religioso, como era o barroco. Ele só vai ter esse vínculo maior aqui no Brasil, exclusivamente. Mas em outras partes da Europa não. Isso mesmo, por exemplo, na produção de algumas igrejas. Algumas igrejas elas têm as características do rococó, por exemplo, do uso do dourado. Mas, quando falamos dessa arquitetura, lembra-se, as produções de igrejas, elas tinham a sua estrutura toda bonitinha, uma abóbada aqui, as portas, elas eram grandes, muito grandes, e as janelas também. As janelas pareciam portas. Então olha só como eram produções. Outro ponto importante dessa produção das igrejas era a parte interna. Toda a parte interna ela tinha o uso do dourado e do prateado. Eles pintavam com essa cor para chamar a atenção, mostrando o
luxo. E sim, a cara, sim, eles eram ricos. Esse ponto. E eles queriam mostrar esse poder. Nossa, professor, que interessante. Sim, até mesmo a arquitetura, por exemplo, dessas produções das igrejas, elas tinham nas entradas aqui, por exemplo, a foto de querubins ou anjos, o nome que vocês querem dar. Anjos, querubins, lembra-se que anjos e querubins representam o amor, I love you. Então, olha só, essa transmissão aí de carinho e afeto. Quando a gente fala, então, é importante sempre lembrar que móveis, por exemplo, da casa dessas pessoas, eram feitas por as cadeiras com dourado prateado, com a cor. A gente pode lembrar e sempre destacar alguns artistas. O Pierre, que era um dos grandes decoradores ali em si, ele decorava as casas, os palácios, aliás, com esse dourado, prateado para chamar a atenção. Tinha os bibelos, que eram pequenos esculturas de menor tamanho. Muitas vezes a gente tem em casa algumas esculturas de anjinhos, esculturas, por exemplo, de pequenos bonequinhos, e isso são bibelos, então eles colocavam para decorar, bonecos de porcelana, acho que fica mais fácil para vocês lembrarem, a gente chama de bibelos. Então era a forma de colocar, e sempre lembrando essas formas artísticas. As mesas, por exemplo, elas tinham todo o seu detalhe com as pernas encurvadas assim, colocando sempre o que? O dourado. Sempre que vocês verem igrejas, casas com essas decorações, está essa característica. Temos o Jean, grande gravurista ali, e o nosso querido também Jean Antonier, grande pintor que retratava. Uma obra muito famosa, representa ali uma moça, uma bela moça, num balanço. Ao fundo, seu amante empurrando e deitado à vela o seu querido marido. E um querubim aparecia na foto fazendo isso. Silêncio. O que é numa escultura? Mostrando sim a ideia dos amantes. Então o Rococó, ele mostra a ideia do luxo, da riqueza, mas não da extravagância, não é extravasar, mas sim mostrar o aspecto do requinte. Meu povo, agradeço, na descrição do vídeo tem questão e beijo, meu povo!